Bom dia, hoje temos connosco a Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, Ana Infante. Está desde 2018 à frente deste hospital que serve os concelhos de Alpiarça, Cartacho, Chamusca, Coruche, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. Ana Infante passou ao longo dos anos por diversas unidades hospitalares em diferentes cargos nos respectivos conselhos de administração. São exemplos o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Hospital da Covilhã, Centro Hospitalar de Cascais, Hospital Polivalente, entre outros. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o convite da Rádio Valor Local e a começar por lhe perguntar como é que também tem sido este desafio e quais os principais problemas que encontrou no Hospital de Santarém ao longo já destes 5 anos. Boa tarde. Os desafios têm sido muito enormes. É evidente que a gestão hospitalar é um desafio muito exigente, que exige grande disponibilidade, e estar nestes cargos num tempo de pandemia, neste momento em tempo de guerra e de inflação, é ainda mais desafiante. Um hospital que não tinha uma grande cultura de gestão, nem de gestão organizativa, foi ainda mais desafiante, mas penso que temos feito um bom trabalho ao longo destes últimos 4 anos. O que é que a tutela lhe pediu quando foi para o Hospital de Santarém, em específico? A tutela não pediu especificamente nada em concreto. O anterior administrador, diretor do hospital, estava lá há cerca de 20 anos e tinha acabado o seu tempo de poder ser reconduzido. Era preciso encontrar alguém que aceitasse esse desafio. E eu não consegui dizer que não, uma vez também já tinha dito que não algumas vezes, e não podemos, também a quem nos reconhece o mérito e quem nos pede para aceitarmos este desafio, não podia dizer que não, e aceitei de bom grado. Em concreto, quando cheguei ao Hospital de Santarém, como é do conhecimento público, o hospital debatia-se com um grave problema, que era não ter fundos disponíveis para poder lançar os procedimentos concursais da contratação pública. Portanto, os processos não eram visados em Tribunal de Contas. O primeiro desafio foi arranjar o reforço financeiro que permitisse ao hospital ter fundos disponíveis para poder, neste caso em concreto, até acabar as obras do bloco operatório que estavam paradas há cerca de 6 anos, com os riscos que isso implicava e com os custos que isso implicava para a instituição, para os profissionais e para os doentes. Isso foi ultrapassado? Isso foi ultrapassado em dezembro de 2018. Conte-nos também como é que foi ser administradora deste hospital em tempos de pandemia. Se ser administradora já é um desafio, é uma profissão às vezes nem sempre bem amada e nem sempre reconhecida, em tempos de pandemia é um desafio acrescido porque temos que decidir em tempo útil a melhor decisão na altura. Os doentes, como eu costumo dizer, em tempo de pandemia entravam-nos pela porta e tínhamos de ter uma solução para lhes dar. Eu lembro-me que o hospital, à nossa dimensão, tivemos 170 doentes internados na enfermaria e chegámos a ter 19 numa unidade de cuidados intensivos. Para a dimensão do Hospital de Santarém é muito. Ainda conseguimos ajudar alguns hospitais da região de Lisboa, nomeadamente o Amadora Sintra, mas também outros, que estavam ainda mais sobrelotados que o Hospital de Santarém e, portanto, ainda conseguimos ajudá-los em termos de pandemia. Mas o trabalho é acrescido, porque é preciso decidir em tempo oportuno. Para todos era uma novidade, não é? Foi preciso definir circuitos para a infecção, foi preciso criar espaços autónomos, foi preciso mobilizar os trabalhadores, com a agravante que muitos trabalhadores também se infectaram e depois também estavam em isolamento, portanto tínhamos que os recursos também diminuídos para dar resposta a uma maior necessidade da procura. Que ensinamentos é que o hospital retirou da pandemia agora para o futuro, para a gestão do dia-a-dia, portanto que principais consequências? As principais foi o trabalhar em equipa. O percebermos que temos que nos ouvir mutuamente para tomar as melhores decisões. Nós, em termos de pandemia, criámos um gabinete de crise que reunia no início diariamente, porque era preciso decidir na hora qualquer coisa, onde estavam representados os diretores dos principais serviços afetados pela pandemia. Trouxe benefícios, mas trouxe também desvantagens. Por exemplo, o grupo da medicina interna, que é neste momento o grupo que mais foi fustigado, digamos assim, que mais deu resposta na pandemia, na linha da frente, quer nas enfermarias, quer nas urgências, nota-se que está atualmente cansado e desgastado. Daí também
o que se prende às vezes com a falta de médicos de medicina interna. A medicina interna é a especialidade que neste momento mais urgências faz, o que implica que já nem todos os médicos queiram escolher medicina interna, porque é uma especialidade muito exigente e que foi muito subcarregada durante a pandemia e que ficou um bocadinho desgastada, não é? E o altruísmo que se via antes, agora já não se... Somos todos seres humanos, mas já não se sente agora, não é? Estava-me a falar com outro administrador hospitalar que esteve lá há 20 anos e havia uma série de questões a nível de procedimental, de orçamentos para resolver. Nota que quando chegou a Santarém o hospital gozava de má fama, porque dizia-se que o Hospital Santarém estava muito mal. Notou isso também entre os utentes, os funcionários, que a casa teria que ser arrumada? Não há hospitais fáceis. O direito à saúde também permite que os utentes exijam cada vez mais de um serviço público. Eu costumo dizer que as mesmas condições de um serviço público, paralelamente a um serviço privado, o cidadão é menos tolerante com o serviço público, até porque entende que é um serviço que o Estado lhe deve prestar. Portanto, eu acho que havia uma imagem negativa na comunidade em relação ao Hospital de Santarém. Em parte poderia haver alguma razão na capacidade de resposta de alguns serviços e na capacidade organizativa, mas dava a sua resposta. Penso que agora dá uma resposta muito melhor. Diferenciámos-nos em muitos serviços, conseguimos criar algumas especialidades e, principalmente, criámos uma cultura de gestão e de compromisso na instituição. Neste momento, a maior parte das pessoas se reúnem à volta de um objetivo comum, que é darmos cada vez mais e melhores cuidados de saúde à nossa população. Acha que isso já se reflete por parte também dos utentes? Que os utentes têm essa percepção de que algo já melhorou? Sim, acho que os utentes têm essa percepção. São muitos os elogios que recebemos, particularmente em relação aos tratamentos que receberam, e há também críticas, como obviamente, e as críticas, como compreenderão, incidem essencialmente nos serviços de urgência, porque sendo o serviço de urgência uma porta aberta que acaba por receber muitas vezes quem não é urgente, o tempo de espera ou a comunicação entre os profissionais, às vezes também é um déficit que nós temos no comunicar, a pandemia não ter permitido que houvesse visitas, apesar de nós termos criado alternativas, cria algum descontentamento na população e a população reage e se calhar com razão. Muito bem, falemos agora de uma das questões do momento, a rotatividade nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e serviço de partos. Perguntava-lhe como é que tem sido esta adaptação e, portanto, como é que vê também até onde é que esta medida vem para ficar, porque, no fundo, os utentes não quererão estar sujeitos a esta rotatividade a longo prazo, quererão as grávidas ter os seus filhos no seu hospital da área de residência, não é? Realmente a rotatividade agora das urgências de ginecologia e obstetrícia deve-se à escassez de recursos médicos nesta área. O Hospital de Santarém não é dos hospitais que tem mais carência a nível de obstetras. Temos atualmente 20 obstetras e conseguimos assegurar as nossas urgências, tirando períodos críticos festivos ou de férias. No entanto, esta solução que a Direção Executiva está a implementar neste primeiro trimestre pretende dar uma resposta em rede por a falta de recursos. No fundo, o que a Direção Executiva está a tentar fazer é ver como é que funciona, como é que os hospitais, nós trabalhamos em rede com o Centro Hospitalar do Médio Tejo e com o Centro Hospitalar do Oeste, os hospitais de Lisboa trabalham em rede ao seu nível também, só para dizer que este último fim de semana tivemos 19 partos, tivemos nós abertos e teve fechado o Centro Hospitalar do Oeste e do Médio Tejo, teve Santarém aberto, tivemos 19 partos, dos quais 10 fora da área de influência do Hospital Santarém. Foi exigente, foi duro, mas demos resposta, no fundo, às necessidades da população dos 3 hospitais. Mas quer dizer, o Hospital de Santarém teria condições para ter sempre este serviço a funcionar, tendo em conta que não tem falta de médicos? Tem condições para ter a funcionar, tirando situações críticas, mas
trabalhando o Serviço Nacional como um todo e em rede, temos que nos apoiar mutuamente, como o Hospital de Santarém tem dificuldades noutras especialidades, nomeadamente a ortopedia. Portanto, esta situação que o Ministério da Saúde impôs será para continuar ainda durante muito tempo, tendo em conta a escassez de médicos, no fundo, a nível do país. Sim, neste momento é trimestralmente. A Direção Executiva vai avaliar ao fim do trimestre como é que correu e como é que as várias entidades, como sabem, estão aqui outras entidades envolvidas, o INEM e o Serviço Nacional de Saúde, a linha de saúde 24, como é que vamos dar resposta e que intercorrências vão acontecer e se o modelo funciona. E depois o Ministério decidirá se vai ficar ou não. Não se prevê que brevemente haja mais recursos médicos na área da obstetrícia. Não só porque os recursos existentes, atualmente, a classe médica está envelhecida. Por exemplo, nós temos obstetras na casa dos 63, 64 anos que brevemente se irão reformar e os novos não têm ficado no setor público, como é sabido. De modo que só quando houver nova formação de médicos é que as equipas médicas vão estabilizar e dar uma resposta efetiva. Muito bem, doutora, o Hospital Santarém também tem feito algumas inovações a nível da capacitação digital. Temos aqui uma ferramenta que permite informar através de mensagens os familiares dos doentes que se encontrem no Serviço de Urgência Geral sobre o seu percurso na instituição. Esta é uma ferramenta que tem dado frutos, até porque muitas vezes os familiares queixam-se nos diversos hospitais do nosso país que não há feedback sobre a situação clínica dos seus familiares. Tem tido esse... De que forma é que está a correr? Sim, essa foi uma ferramenta que a pandemia nos obrigou a ser criativos. Como não havia visitas, tínhamos que dar alguma informação aos familiares que não tinham conhecimento do que acontecia aos seus familiares que estavam internados. E essa foi uma ferramenta simples de implementar e que, apesar de não ser totalmente ideal, porque o ideal é o contacto do médico com o familiar, pelo menos mostrava que o doente estava a ser acompanhado na instituição, que o doente estava a fazer um exame, que o doente tinha sido internado, que o doente estava estabilizado, que o doente poderia ter alta daqui a 24 horas e, portanto, dava algum conforto ao familiar que não podia ir visitá-lo naquela altura. Essa foi uma das ferramentas, mas criámos outras, criámos as videochamadas, criámos os testes Covid em que inicialmente, como sabem, nós comunicávamos todos os resultados de testes Covid, e eram muitos, a todos os utentes e começámos a enviar por mensagem os negativos, portanto, que também eram a maior parte, e só comunicávamos telefonicamente os positivos, porque esses exigiam que o enfermeiro ou o médico explicasse as medidas de isolamento e de cuidado que deveriam ter. Portanto, essas foram ferramentas que a pandemia nos obrigou a ter. Agora, no último ano, estivemos no hospital para nos dar a conhecer a ressonância magnética, penso eu, que foi um equipamento de última geração adquirido pelo hospital. Neste campo do investimento em novos materiais, o que é que também está previsto nos próximos tempos? Sim, o Hospital de Santarém tem tido sempre uma política de investimento. E como não temos um orçamento, temos sempre um orçamento deficitário, como a maior parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, recorremos sempre aos fundos comunitários. E temos, no nosso caso é a CCDR do Alentejo, e temos tido a sorte de ter sido contemplados nos nossos projetos. Este ano, em nível de equipamento médico, adquirimos, o ano passou, 2022, adquirimos 1.500.000 em equipamento médico, só a ressonância foi 2 milhões, mas já era do outro ano. Comprámos ecógrafos, telemetrias, torres de laparoscopia, microscópio para oftalmologia. Portanto, renovámos todo o parque de equipamento que era necessário. Este ano estamos a fazer o levantamento do que é necessário e ver se ainda conseguimos concorrer ao 2030 quando saírem os avisos, para ir conseguir mais equipamento. Um hospital é uma instituição que está sempre em inovação e é preciso adquirir equipamentos tecnologicamente avançados. Estamos também, o Hospital de Santarém tem 40 anos, mas foi projetado há 50. O que quer dizer que está desajustado, ou seja, está esgotado as suas instalações e as suas infraestruturas
para as atuais necessidades de tratamento, de modo que tivemos que reformular as infraestruturas, vamos agora reformular a rede de águas, mas já reformulámos o posto de transformação elétrico, estamos a fazer a pintura do hospital, temos feito tudo o que podemos, muito com recurso a fundos estruturais, mas também algumas com o orçamento próprio do hospital. A ampliação do hospital seria possível ou não? A ampliação do hospital, aliás, nós já estamos quase a ampliar o hospital, porque nós tivemos financiamento para uma unidade de cuidados intensivos em 5 milhões de euros e o que os arquitetos e os engenheiros chegaram à conclusão é que o hospital, na sua estrutura atual, já não consegue acomodar essa unidade e, portanto, tivemos que ir para a área abrangente do jardim. Portanto, isso já digamos que é quase uma ampliação. Essa obra vai começar entretanto? Essa obra, sim, está-se a fazer, o projeto está feito e irá começar brevemente, sim. Uma unidade de cuidados intensivos. Nós temos 2 unidades de cuidados intensivos, neste momento uma está desativada porque não temos ocupação, não é necessária ocupação para ela, mas em tempo de pandemia tiveram as 2 em funcionamento. E vamos também a outra obra estrutural, financiada pelo PRR, é a ampliação do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental na sua área de ambulatório. Portanto, nós temos psiquiatria de adultos e psiquiatria da infância e da adolescência e vamos criar um edifício próprio, financiado pelo PRR, em 1.200.000 euros, para as consultas dessas 2 especialidades. Muito bem. Falemos então de algumas das dificuldades atualmente. Temos a ortopedia e a medicina interna, com falta de médicos. A medicina interna, segundo apurei, sobrecarga humana brutal face ao número de recursos humanos. Na ortopedia, apenas 5 ortopedistas e seriam necessários mais do que o dobro. Destes 5, 3 têm mais de 60 anos. Como é que a doutora está a lidar com esta realidade, tendo em conta o déficit nestas 2 áreas tão importantes? Sim, são 2 áreas realmente críticas do Hospital Santarém. A crescida da anestesiologia, apesar da anestesiologia é transversal a nível nacional, porque os anestesistas são poucos para as necessidades que existem, porque os anestesistas são necessários não só para blocos operatórios, mas para todas as outras técnicas que necessitam de anestesia. Nós, em termos de ortopedia, temos realmente um grupo diminuto de ortopedistas, dos quais são 5, dos quais 3 têm mais de 60 anos e reformaram-se no último ano 2 e mais um que rescindiu o contrato. O que torna difícil nós conseguirmos assegurar as urgências todos os dias, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com o número de especialistas que são necessários numa urgência. Recorremos, como os outros hospitais, à contratação de prestadores de serviço, que nem sempre estão disponíveis para os dias que o hospital precisa, porque eles são prestadores em várias instituições e, portanto, têm que também assegurar as suas instituições. Nós temos trabalhado em rede com o Hospital do Médio Tejo e de Vila Franca de Xira, que nos fins de semana que nós estamos em contingência, têm recebido os nossos doentes de ortopedia. Isto para dizer que nós recebemos doentes de ortopedia, à exceção dos politraumatizados e dos de fratura exposta, ou seja, o que exigem mais recursos de ortopedia num bloco operatório. Neste momento esse assunto já foi colocado à tutela para ver como é que nos podem ajudar, como é que conseguimos trabalhar em rede, porque não se vislumbra uma solução a curto prazo. Estes ortopedistas brevemente serão reformados daqui a 3 ou 4 anos e tem sido muito difícil contratar novos, não só porque o setor privado absorve muitos ortopedistas por causa dos seguros de saúde, os acidentes de trabalho e os acidentes profissionais. Esta nova medida que Manuel Pizarro anunciou, que os hospitais passam a poder contratar médicos especialistas diretamente, isto pode atenuar essa carência de médicos? Pode. Estamos a aguardar com toda a expectativa que saia realmente essa medida e essa legislação para ver em que termos é que podemos contratar, mas é permitir aos hospitais uma autonomia e não está dependente das burocracias que atualmente temos,
é o ideal. Agora, sei que o Sr. Ministro também falou que serão valorizados alguns hospitais periféricos que têm menos recursos, senão mantêm-se sempre nos grandes centros. Vamos ver se o Hospital de Santarém, ficando a 80 km de Lisboa, será contemplado nesses incentivos, não é? Se for contemplado, melhor, conseguimos contratar mais profissionais. Para quem não perceba muito bem os meandros, como é que a doutora, para contratar um médico ortopedista, consegue, se esta medida do Governo for mais prática, consegue recrutar um ortopedista mais depressa do que atualmente, até tendo em conta que poderá também ter ali alguma concorrência do setor privado, já ali no Distrito de Santarém, que já existem algumas clínicas. Como é que isso se pode ultrapassar? Atualmente os hospitais não têm autonomia para contratar funcionários, né? Não só pessoal médico, como também outros técnicos, outros profissionais. Em julho, agosto do ano passado, saiu a possibilidade dos hospitais contratar, quando foi a crise das urgências, contratarem pessoal médico que prestasse serviço de urgência. Esse decreto-lei vai acabar agora a 31 de janeiro e está-se a todo momento à espera que saia a nova legislação que vai permitir contratar. Se isso nos for possível, há toda uma gestão de pessoal que neste momento não é possível. Neste momento nós temos que pedir às várias tutelas, muitas vezes estão 6 meses, 1 ano, para serem autorizados a contratação. O que acontece é que as instituições, como não podem deixar de prestar cuidados, acabam por contratar esses mesmos profissionais como prestadores de serviço, com um valor hora superior à remuneração base. Quando vem a autorização das finanças para os contratar, o próprio fez as contas à sua vida e já não quer ser contratado para o quadro, pois já o oferece mais como um prestador de serviço. Não é? Isso foi também uma das realidades que nos foi dita, que um prestador de serviço pode, fazendo as contas, oferecer mais enquanto tal do que propriamente se ingressar no quadro e haver um vínculo mais permanente junto ao hospital. Isto é uma realidade também complicada. Realidade, sim. É uma realidade e difícil de gerir. Difícil de gerir porque são precisos. E sendo precisos, não é justo para o profissional do mapa do quadro oferir menos do que o prestador foi prestar um serviço, mas no outro dia está noutra instituição a prestar outro serviço. E o do mapa do quadro tem que seguir os seus doentes, tem que os ir ver, tem que ir dar alta, portanto, o prestador de serviço acaba por nunca vestir a camisola da instituição, ou então veste a camisola de várias instituições. Doutora, estávamos a falar há pouco na falta de médicos, nas dificuldades, porventura, do hospital em conseguir atrair mais médicos para o quadro e recentemente também acabamos por ter ali um pouco a concorrência do setor privado no Concelho de Santarém, com algumas clínicas, uma de um grande grupo. Acaba por ser este grande grupo uma forma também de vos motivar mais, tendo em conta alguma concorrência saudável que se espera, ou acaba este grupo por também atrapalhar aqui o jogo do Hospital Distrital de Santarém? É claro que é concorrencial, mas nós, enquanto entidade pública, temos também vantagens e temos de ser criativos. Há condições num hospital público que não existe no privado, que é a capacidade de investigação, de formação, a diversidade de doentes, o trabalhar em equipa. Agora, no setor privado, paga-se melhor a remuneração base, não se tem que fazer tantas urgências. Portanto, digamos que os pontos positivos do setor público são os negativos do privado e vice-versa. Os médicos optam muito em função do seu timing de vida, se pretendem constituir família, se pretendem ganhar mais para constituir a família, se pretendem estabilizar mais, optam muito em termos de projeto de vida. E, portanto, nós, enquanto entidade pública, temos que conseguir cativá-los da melhor forma. Temos conseguido conquistar alguns, mas nestas duas especialidades muito específicas temos muitas dificuldades. Também são especialidades que mais asseguram urgências hospitalares e urgências exigentes e difíceis. Muito bem, mas para um jovem médico, um jovem do internato, como é que se consegue cativar um jovem destes para ficar no Serviço Nacional de Saúde, num hospital, em oposição a se calhar um outro tipo de conforto numa unidade privada?
Como lhe disse, aliciando através de um projeto. Alguns é através da criação de centros de responsabilidade integrada, em que o pagamento é feito melhor através de majoração do pagamento, outra vez, outras formas, através de realização de atividade adicional em que se combatem as listas de espera fora do horário normal de trabalho e eles são melhor remunerados. E como lhe disse também, a formação e um projeto e vestir a camisola do hospital. Mas a nível salarial, consegue competir diretamente com o privado ou ainda fica longe? Não, ficamos ainda longe em termos da remuneração base, não é? A remuneração base é inferior ao que paga ao privado. Depois, digamos, é que o trabalho extraordinário e o pagamento de atividade adicional é que vai, no fundo, compor o vencimento do médico, porque o médico no serviço público ganha mal para a responsabilidade e para a função que desempenha. Agora, no novo concurso internato, julgo eu, não sei se entrou alguns jovens para a medicina interna. Não, nós, infelizmente, o Hospital de Santarém não teve jovens a concorrerem para a medicina interna, não fomos o único hospital. A nível nacional houve muito pouco preenchimento de vagas, até nos hospitais mais centrais, e nós não tivemos nesta fase de concurso, nenhum médico da medicina a concorrer. Por algum motivo em especial que acho que possa ser essa a causa? Não, eu penso que o motivo é esse mesmo, é o desgaste de uma profissão que não escolhe uma especialidade que é altamente exigente e que é mais sacrificada nas urgências hospitalares. Digamos que as outras especialidades foram-se autonomizando e deixaram de fazer urgência, enquanto uma gastro, uma dermatologia, uma neurologia, todos faziam urgência hospitalar, deixaram de fazer e, portanto, o doente agora é visto como um todo e é sempre os especialistas de medicina interna que fazem a urgência. No diálogo com o Ministro da Saúde, quais têm sido as suas reivindicações, por assim dizer? Ainda não falei com o Sr. Ministro da Saúde, mas temos tido algumas reuniões e temos feito avaliações. E as avaliações é a necessidade dos hospitais terem autonomia e poderem contratar autonomamente os seus profissionais. Termos um mínimo de condições para funcionar, vamos ver, em termos de um orçamento também compatível com os gastos. O Ministério da Saúde deu agora um reforço orçamental a todos os hospitais no fim do ano. Atualmente gera um orçamento anual de quanto? 90 milhões. 90 milhões. 90 milhões, dos quais 70 milhões são por históricos e os outros 20 milhões são por cumprimento do contrato de programa. Ou seja, se nós cumprirmos as metas assistenciais a que nos comprometermos, recebemos esse montante. Se não cumprirmos, não recebemos. Portanto, faseadamente, não é? Muito bem, doutora, pelo que sei também neste momento, segundo a informação que tive, neste momento só existe um gastroenterologista no hospital, também está com um déficit esta especialidade. Essa especialidade é uma especialidade essencial e que é também muito cativante para o setor privado, ou seja, eles optam muito por trabalhar no privado. Nós, neste momento, só temos um gastroenterologista, o que nos vai levantar graves problemas, e ainda ontem, por acaso, expus essa situação à nossa tutela, à ARS Lisboa e Val do Tejo, para ver como é que os hospitais de referência, porque nós trabalhamos com hospitais de referência, portanto, e nós não somos hospital de fim de linha. Como é que nos podiam ajudar, nós, o nosso Hospital de Referência e o Hospital de Lisboa Central, como é que nos pode ajudar a esse nível? Pelo menos em alguma diferenciação de algumas consultas que nós tínhamos, com uma médica que perdemos no fim do ano para o privado. Isso pode ser feito portanto, vindo mais um médico ou os utentes deslocarem-se a outras unidades? Digamos que é os utentes deslocarem-se a outras unidades. Se conseguíssemos que o médico se deslocasse ao Hospital Santarém, seria o ideal. Pois, pelo que vi hoje, ao dia de hoje, no portal da SNS, para o Hospital de Santarém, estão várias centenas de pessoas para consultas, não serão propriamente urgentes, mas já dá muito que fazer. Gostaria de lhe perguntar ainda, tendo em conta, apesar de algumas melhorias das condições físicas que foram realizadas no hospital,
portanto, seria necessário melhorar o serviço de medicina interna, que está a arrebentar pelas costuras com alguns doentes nos corredores. Doutora, é possível melhorar esta situação? Falou das listas de espera para consulta. Nós, o Hospital Santarém, infelizmente, não tem lista de espera para consulta com mais 9 meses, à exceção da especialidade de dermatologia, que damos resposta a todo o distrito. Damos resposta não a 200 mil habitantes, mas a 500 mil habitantes. E temos realmente 500 doentes com mais 9 meses de espera. Neste momento, estamos a definir uma metodologia com os 3 dermatologistas, porque só temos 3 dermatologistas com um horário reduzido, e há um compromisso com a direção de serviço de tentarmos recuperar em atividade adicional, aos sábados, estes 500 doentes que estão em lista de espera. Em relação às enfermarias, nós temos paulatinamente tentado requalificar as enfermarias. O que referiu provavelmente foi em picos da nossa urgência que aconteceu, que foi do conhecimento geral, aconteceu na nossa urgência, mas também nos hospitais centrais, em que a urgência teve grande afluência de utentes, e os utentes chegámos a ter 70 doentes internados na urgência, e foi preciso pedir aos serviços de medicina, mais uma vez, um esforço acrescido, ou seja, além dos 157 camas afetas, tiveram que ter mais camas suplementares nos seus serviços de internamento. Chegámos a ter 220 doentes internados para 20 médicos de medicina interna. Portanto, foi para os doentes não ficarem mal acomodados na urgência, que não é o sítio onde devem estar, foi pedido um esforço acrescido à direção do Serviço de Medicina Interna. Doutora, digamos, foi um mal menor. Sim. Foi um mal menor. Doutora, tem tido um percurso já de muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, na gestão de diversas administrações hospitalares. Que apreciação faz do nosso SNS ao longo dos anos, e que agora tem estado a ser tão falado pelos piores motivos? Passam os governos, mas parece que está sempre tudo na mesma, não é? Como é que faz esta avaliação? O SNS é talvez das melhores conquistas e dos melhores bens que nós temos. É a saúde, é a vida e a morte. Agora, os problemas do SNS são recorrentes. Eu, que trabalho há cerca de 33 anos e que me dedico à causa pública, verifico que muitos dos problemas já foram falados N vezes. E penso que é preciso haver coragem política para mexer em alguns poderes estabelecidos, para mudar algumas coisas e para tomar atitudes. É preciso contratar médicos, é preciso distribuir os médicos para onde eles são necessários, é preciso ter coragem para dizer a um interno que formámos durante 6 anos que ele não pode, ao fim de estar formado, sair para o setor privado sem nenhuma contrapartida para quem o formou durante 6 anos. Ele recebeu o seu vencimento, trabalhou, mas quem o formou? Isto não acontece noutro ramo empresarial, só acontece na saúde. Penso que estas são as principais. E depois uma autonomia de gestão que tem que haver sempre cada vez mais profissionalização, mais exigência da gestão e mais responsabilização também da gestão. Julga que este ministro pode trazer alguma novidade nesse aspecto em relação à ministra Marta Temido? Eu penso que ele está, pelo menos, a tentar. Da mesma forma que a senhora ministra Marta Temido também tentou. A senhora ministra debateu-se com... Não é de sua menos importância retornar a referir. Viveu-se uma pandemia durante 2 anos em que todos os esforços foram canalizados para dar resposta a essas necessidades da população. E acho que Portugal, e particularmente o Serviço Nacional de Saúde português, respondeu muito bem à pandemia. Agora, são outros tempos, são outros desafios. Vamos então tentar. Também deixou os seus lastros. A pandemia também deixou algumas sequelas. Também se pôs mais a nu, se calhar também as fragilidades. Ao mesmo tempo que combatemos numa frente, também nos tornamos mais frágeis noutra. Estamos na altura de recorrermos mais à gestão. Mas parece que os velhos problemas de sempre continuam a manter-se, não é? Porque há mudanças estruturais que importam fazer e tem que se ter coragem política para as fazer. O hospital recebeu agora 29 médicos internos.
com 7-9, com várias especialidades, cirurgia geral e pediatria, ginecologia e obstetrícia, patologia clínica, cardiologia. De que forma é que vai tentar depois que estes internos fiquem no hospital, no fundo? É verdade, recebemos 22 da formação geral e os restantes das especialidades que referiu. Bom, o principal papel vai ser dos diretores de serviço e dos tutores que trabalham diretamente com eles, mas temos que os aliciar com um projeto profissional completo. Não é só dar-lhes urgências, não é só pedir-lhes trabalho, é aliciá-los um projeto comum. E começámos a fazê-lo no dia em que eles chegaram, em que houve um envolvimento com a Câmara a Autarquia de Santarém e a Autarquia de Almeirim, uma vez que o Presidente da Câmara de Almeirim é o Presidente do Conselho Consultivo e da Comunidade Intermunicipal, em que, sendo autarcas e políticos, foram receber os internos e explicar-lhe as vantagens de constituírem família e de viverem no Distrito de Santarém, em termos da qualidade de vida. Claro que alguns são de fora, uns são da Guarda e, portanto, que terão sempre ambições de voltar para o seio das suas famílias e para os seus locais de residência. Mas de ano para ano tem sido possível reter alguns destes internos ou acaba por ainda não ser essa uma batalha ganha por parte do hospital? Não, retemos sempre alguns. Retemos sempre, até o rácio é sempre superior ao que os perdemos. Certo. O ideal é que nós, como precisamos de todos, queríamos que todos ficassem, não é? Mas o rácio é sempre superior, ficam sempre bastantes, não é? Neste momento, qual é que será o rácio entre médicos do quadro e os prestadores de serviços? Ora, nós temos 1.760 funcionários, dos quais 200 e tal médicos, e temos cerca de 100 prestadores de serviços. Os prestadores de serviços são essencialmente para assegurar urgências, não é? Mas também temos alguns prestadores de serviço na radiologia, porque são menos, e poucas áreas específicas, é essencialmente para assegurar urgências, sim. Não sei como é que será no caso específico do Hospital Santarém, mas temos sempre ouvido muito a classe dos enfermeiros queixar-se de sobrecarga de trabalho, um pouco pelos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, de forma é que também a doutora está atenta aos anseios desta classe profissional e aos seus enfermeiros. Sim, estamos atentos, em particular o enfermeiro diretor, tentamos sempre dar resposta às suas necessidades e às necessidades da nossa população. Penso que é uma classe que está estável no Hospital de Santarém. Nós conseguimos fazer, a únicas que nós temos a autonomia de gestão é poder fazer substituições de contratação por gravidezes e por apresentações e, portanto, isso é possível porque a classe de enfermagem, sendo maioritariamente feminina, acaba por estar mais ausente por gravidez ou por apoio à maternidade e, portanto, a lei permite-nos que a gente contrate por substituição e, portanto, vamos assegurando os serviços. Às vezes é preciso gerir em função das necessidades, ou seja, quando a gente tem a urgência muito cheia, temos que ir buscar a serviços que estão menos subcarregados para apoiar os serviços que estão naquele momento com mais afluência de utentes. Às vezes os senhores enfermeiros não gostam tanto, estão mais habituados a trabalhar nas suas equipas, mas têm colaborado e têm-se trabalhado muito bem em conjunto. Pelo que sei, também o hospital terá em breve um novo diretor clínico, estará de saída o Dr. Paulo Sintra, de diretor clínico. Sim, é verdade. Isso é passado, não é? Nós agora temos que nos focar no futuro, mas o senhor diretor clínico apresentou a renúncia do seu cargo. Quais são as principais ambições? Não sei se tem o mandato até quando? Nós terminamos o mandato no fim deste ano. No final deste ano. É o seu desejo continuar à frente dos destinos deste hospital? Neste momento, o meu desejo é dar continuidade até ao fim deste ano dos projetos que temos em curso e que estamos a desenvolver. Esqueci-me há bocado de falar de um projeto que é essencial e é emblemático para o distrito. Santarém é a única comarca do país que não tem um gabinete médico-legal e nós conseguimos ter um protocolo logo em 2019 com o Ministério da Justiça para construirmos em conjunto um gabinete médico-legal. Por vicissitudes várias, pandemia e concursos desertos, porque o que aconteceu é que os materiais de construção aumentaram e os concursos têm ficado desertos, finalmente temos um concorrente e já iniciámos as obras em janeiro. No fim deste ano vamos ter um gabinete médico-legal no distrito de Santarém. Que era também uma das suas ambições, não é?
Era porque percebi que era importante para o Ministério da Justiça e para o Ministério da Saúde. Portanto, não termos um gabinete médico-legal e estarem os médicos de medicina legal a trabalhar em instalações provisórias, era essencial que eles tivessem todas as condições para poderem trabalhar. Muito bem, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa relativamente então a este ano, que ainda falta até ser ou não renovado o seu contrato no Hospital Distrital de Santarém, quanto às suas ambições, quanto àquilo que está em projeto. Não, o projeto, como disse, é dar continuidade a uma visão estratégica que este Conselho tem tido. Dentro de percalços ou digamos que a pandemia nos atrasou no tempo, a dar agora continuidade a todos estes projetos e continuar a senda da diferenciação do Hospital de Santarém, que penso que é notória, e da satisfação dos utentes, que também penso que é notória. Críticas haverá sempre. Muito bem. Doutora Ana Infante, queria-lhe agradecer por ter estado hoje aqui na Rádio Valor Local. Esta entrevista também está disponível para leitura na nossa edição impressa do mês de janeiro. Muito bom dia, muito obrigada. Obrigada.